Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Bem-vindo a todos. Bem-vindo à terceira palestra sobre o livro Sendeiro à Budidade, capítulo 1. Então, a vez passada já falamos sobre pessoas que não buscam refúgio porque estão apegados às coisas mundanas, seja riqueza, fama, status, ou país, nação, ou até progresso da sociedade. E o que a maioria das pessoas estão bem apegados é a família, os entes queridos. Então, somente passar tempo lidando com esses assuntos mundanos não dá tempo para procurar refúgio em algo como o despertar, a iluminação, a parte espiritual. Então, se alguém dá conta que não, tudo isso, a minha existência é impermanente, eu preciso algo mais, algo espiritual. Então, é possível que aí começa a busca da espiritualidade. Então, que buscam? Então, aqui continuamos com procurando refúgio em assuntos além deste mundo. Além desse mundo significa coisas não materiais, que no sentido mais espiritual. Okay? Então, a estança, ou estrofe. Os fantasmas e os espíritos viziam-se na matança cruel. Os devas do desejo são obcecados por todos os tipos de prazeres. O Brahma único reside na arrogância e no orgulho. Nenhum deles é objeto de refúgio. Mesmo sabendo buscar refúgio, podemos ser enganados pelas seitas errôneas não budistas. Enganados, em que sentido? Enganados não necessariamente de propósito, senão as pessoas que têm uma proposta que eles acreditam, e mesmo que são visões errôneas, mas eles acreditam sinceramente que isso é real. E isso é a entidade ou o objeto do refúgio delas é viável. Então, eles promovem isso. E muitas vezes somos enganados. Agora, não é porque eles fizeram de propósito. Agora, existem pessoas que, sabendo que não é refúgio ou que eles não são refúgios e enganam aos seres, sim, com certeza existem. Então, seguimos. Não é só dependermos cegamente do objeto do refúgio, mas também tê-lo como modelo e referência. Então, quando buscamos refúgio, estamos buscando algo que não é somente o conhecimento ou a proposta,
senão que as pessoas praticando de acordo com esse objeto de refúgio, podem ter pessoas como modelos e referência para nós. Significando que quando decidimos refugiar em algo, não devemos fazê-lo cegamente. Pelo menos isso é a instrução do Buda enquanto ao refúgio. Refugiar significa refugiar com os olhos abertos, coração aberto, mas com clareza, com atenção, entendendo conhecimento e aplicando-o na vida diária. E aprofundando na informação. Ok. Por quê? Por que devemos tomar refúgio com olhos abertos e não cegamente? Pois, enquanto não tivermos o estado mental do autodespertar, poderemos ser facilmente mal influenciados e contaminados. O estado mental do autodespertar significa que quando o praticante já consegue não desviar do objetivo final. Qual é o objetivo? Do despertar, iluminar, esclarecer, entender profundamente e não cair no sonho, não cair na ilusão das coisas. Então, se alguém escuta algo, pratica e não consegue sentir a melhoria, então para que é essa prática? Se não, a gente não está despertando, até sentindo como internamente uma luta sempre. Nossa, por que eu tenho que fazer isto? Por que não é aquilo? Por que ninguém me pode explicar? Por que tenho que manter preceitos? Por que tenho que praticar a meditação? Por que tenho que entender e até aceitar a impermanência, a imperfeição da existência, o não eu? Por quê? Porque ninguém pode explicar e a gente continua a prática, mas lutando internamente sem guia. Isso não é uma forma de refugiar, porque isso seria como acreditar, ter fé cega em algo. Então, não tendo esse estado mental do autodespertar, é facilmente nós caímos na mal influência e somos contaminados. Contaminados no que sentido? Nossa programação mental, aí, então, eu não sei nada, eu vou escutar, eu sou um bonzinho, obediente, vou seguir o que me indicam, e sem pensar, refletir, avaliar, investigar, fazer introspecção. Não, isso não é o jeito. Por isso, precisa-se de muita cautela. Tem que ter muita cautela no objeto do refúgio. Existem diversos objetos religiosos de refúgio. Agora explicarei brevemente sobre 3 categorias delas. E a partir de seus defeitos, esclarecerei o motivo de não serem o lugar, o objeto correto de refúgio. Primeiro vamos com a primeira categoria, fantasmas e espíritos. E aqui eu preciso voltar e mostrar a vocês no contexto
budista, na cosmologia budista, quando falamos de fantasmas e espíritos, ok? Onde estão? Então, este é o que a cosmologia budista em detalhe, ok? E o ser humano está aqui, dentro dos 5 destinos. E tem a parte celestial, assim, e também tem fantasmas famintos, asuras, animais e seres infernais. Isto é a cosmologia em detalhe. Agora, vamos à gráfica, ao desenho mais simples. O ser humano está aqui, no meio. E lembram-se que isto é desenho de 2 dimensões. Mas temos que entender a cosmologia budista como em 3 ou 4 dimensões, ok? Então, o reino humano, de acordo com o Buda, fala que é o reino ideal para a prática espiritual. No sentido que é o único reino que o ser, a consciência pode despertar e atingir a perfeita iluminação. Não é possível em outros reinos, somente no reino humano. E a partir do reino humano, temos reino de asuras, depois os reinos celestiais, ok? E a esfera do desejo, da forma e não forma. E estes são considerados destinos bons destinos. E maus destinos se referem-se a reino de fantasmas famintos, reino animal e reino infernal. Então, quando estamos falando de fantasmas e espíritos, estamos referindo este reino dos fantasmas famintos. Ok? Voltamos ao texto. Segundo a tradição chinesa e em muitas culturas, existem espíritos celestiais, espíritos terrenos e espíritos humanos, fantasmas humanos, daqueles que morreram. Os humanos com méritos, depois de morrer, podem se tornar espíritos. Esses podem ser espíritos dos mais variados tipos: do vento, da chuva, da montanha, da água, da terra, dos 5 grãos, etc. Grãos está referindo grãos que o humano consome, seja arroz, diferentes grãos. Okay? E do vento, da chuva, montanha, água, terra, já conhecem muitas culturas. Culturas indígenas, nativos, eles, e até antiga China, Índia, Japão, Coreia, Indonésia, Tailândia, tem essas histórias, legendas, mitos sobre os espíritos do vento, da chuva, montanha, e até da árvore. E no sentido dos vikingos, na antiguidade, eles refugiavam nos deidades da guerra, ok? E em Cuba hoje tem santeria, e no continente África também tem voodoo, né? E no Brasil, nossa, tem religiões que falam dos espíritos, como espiritismo fala do espírito, Umbanda, Candomblé e xamanismo. Nossa, quantas diferentes variedades e nomes. Okay? Então,
Também existem espíritos das montanhas e monstros das florestas, espíritos e monstros malvados. E no livro do I Ching, livro da mudança, na China, diz que os espíritos que tomam forma são os elfos, ou os fantasmas vagabundos, espíritos solitários que, após morrerem, não tem quem lhes faça oferendas. Então, essas são coisas, este parágrafo está falando, listando nada mais o que já sabemos de muitas culturas. Essa crença, ou tem até pessoas que são meios com fantasmas e espíritos. Agora, vamos a que é o que o Buda falou ao respeito. De acordo com sutras budistas, fantasmas são os fantasmas famintos, que já indiquei com essa cosmologia budista. E os espíritos são governados pelos 4 grandes reis devas das 4 direções. Principalmente, e esses espíritos são chamados yakshas, rakshasas, nagas, dragões, mahoragas, espíritos da Piton, garudas, pássaros de asas douradas, etc. Há também o robusto rei dos fantasmas e os animais com capacidades superiores. Além disso, segundo a transmissão do cristianismo, há também os demônios, grandes dragões e cobras, espíritos e anjos com asas, etc. Então, não somente no budismo existem, reconhecemos fantasmas famintos e espíritos, mas também em muitas culturas, sejam indígenas ou muitas culturas de diferentes regiões no mundo. Okay. Agora, qual é nossa relação com elas? Lembram-se que estamos discutindo a questão se os fantasmas e espíritos são bons entidades ou bons objetos do refúgio. Ok, seguimos. Todos esses fantasmas e espíritos têm certos méritos e algum poder sobrenatural. Alguns deles são do bem e estão subordinados às divindades dos céus superiores. Sob certas circunstâncias, realmente podem, de uma maneira ou de outra, ajudar os humanos e, por isso, são frequentemente venerados pelos humanos que suplicam por benções, pelo banimento do mal ou para não serem prejudicados. Então, alguns deles são do bem, que ajudam, eles podem ajudar através dos meios, as pessoas que têm conexão com elas. Okay. Entretanto, os fantasmas e os espíritos estão cheios de aflições. Lembram, o caso que eles renascem no reino do fantasma famintos, fantasmas e espíritos, eles têm aflições, têm a cobiça, têm a raiva, têm a ignorância, têm a arrogância e muita vingança. E seu caráter, personalidade, às vezes, não é tão bom quanto o dos humanos. Especialmente porque sua natureza é raivosa e são viciados pela matança cruel. Gostam da sangue, gostam de tirar a vida. O que eles querem que os humanos ofereçam é o sacrifício de sangue e carne.
Às vezes, eles até exigem sacrifícios humanos. Se os humanos não fizerem oferendas respeitosamente ou se ofende-los, eles se vingam com a matança cruel através de eventos violentos, tempestades, granizos, pragas e outros. Então, aí, vê que, digamos, no Peru, a Machu Picchu, encontraram tantas, como chama, crânios das crianças, homens, crianças, homens, mulheres, porque foram sacrifícios e montanhas dos crânios. Por quê? Porque é um lugar para sacrificar aos deuses, o que os antigos chamaram deuses, os deuses. Mas, na verdade, se examinamos o que eles pediram aos humanos fazer de sacrifício, oferendas, as vidas e matando, então, já é uma indicação que não foram seres celestiais, eram fantasmas famintos, espíritos, cheios de aflições. Então, e eles pedem isso como quitando a vida da força, porque tem poder, o poder de quitar a vida a outro, controlar a vida a outro. Então, olha, desde a começo da civilização humana, quantos povos que estão na natureza, conectados com árvores e tudo isso, mas a matança é algo que nunca foi algo que podiam evitar. Porque não é o caso é que os fantasmas famintos estão mais conectados com a vingança, raiva e essas questões. Então, tendo poder, eles pedem aos humanos fazer a mesma coisa e fazer oferenda a eles com sangue. Esses espíritos, então, eles são equivalentes aos mafiosos e às forças do mal do reino humano. E quando você estiver em momentos difíceis, talvez o ajudem, provendo proteção física ou grande ajuda financeira, ou dão ideia de que vai passar a semana que vem. Pensamentos, informações relevantes. No entanto, você não pode ofendê-los de jeito nenhum. Ou então, a partir daí, você cairá no abismo de crime e maldade. Isso significa, é como no mundo mafioso. Eles têm dinheiro. E como o mafioso consegue dinheiro? Através da corrupção, através da como chama? Roubando dinheiro, dinheiro da proteção que eles conseguem, dando medo às pessoas, causando medo. Então, falando que eu vou proteger a você e eles recebem dinheiro. Tem dinheiro ou não? Sim. Mas, e quando você precisa de algo, você pede, mas com juro muito alto. Porque a ideia é que você não pode pagar o juro, e então tem que sacrificar algo. A filha, a família, a casa, algo. O pago é muito maior do que você pede de ajuda. Então, isso é a questão dos fantasmas famintos, ok? Ou espíritos, fantasmas e espíritos. Não são como para nós
os humanos tomar refúgio. Não é certo. Então, religiões, como sabemos que tipo de entidade eles estão rezando ou como, tomando refúgio? É, tem que ver com a personalidade, o que é os rituais, que é o que pedem? Pedir matança, sacrifícios, essas coisas, essas questões que é questão de poder. Então, isso vai levar a um buscador espiritual, ao despertar, uh, a iluminação, a benevolência, a compaixão. Não acho que dá, que é certo. Não é assim. Realmente, invocar o espírito foi fácil. É fácil para invocar espírito. Difícil é dispensá-lo. E com muito esforço é possível, talvez, mandá-lo embora. É como dizem os ditados: convidar um lobo para dentro de casa e atrair um fantasma porta adentro. Os adoradores de fantasmas e espíritos, por tê-los ofendido, muitas vezes acabam arruinando suas famílias e sacrificando seus membros. Então, essa escolha realmente vale a pena? Isso, fantasma e espíritos são realmente objeto de refúgio? Não foi à toa que Confúcio foi um grande homem para a humanidade, pois seu ensinamento de respeitar os fantasmas e espíritos, mas manter-se afastado deles, não deixa de ser uma postura inteligente, prudente. Vou dar outro exemplo. Quando uh, alguém fala que na natureza existem espíritos e espírito da árvore, existem ou não? Sim, mas não é que a árvore é o espírito. Existem espíritos que moram na árvore, protegendo a árvore, e é uma convivência, porque a energia da árvore que viveu muito tempo tem uma energia muito positiva. Então, tem espíritos da árvore que moram lá e protegem a árvore e a árvore nutrem a elas. Assim. Agora, podemos tomar refúgio neles e aí atingir o despertar, a iluminação? Não acho. Ok, seguimos. Devas do desejo agora. Segunda categoria. Ok. Então, deva do desejo, estamos falando de aqui. Se os seres humanos estamos aqui, no meio do universo, então, os seus da esfera do desejo são 6. Seus dos 4 reis, Atraya Yama, Tushita, Nirmanarati e Parinirmita Vashabartin. Aqui é onde mora a figura Mara, o rei Mara. É realmente um ser celestial. Só. Então, aqui está falando de é possível, explorando se tem pessoas que tomam refúgio nos devas. Devas e são seres celestiais da esfera do desejo.
Desejo refere-se aos 5 desejos materiais. A sutileza da forma, som, odor, sabor, tato e desejo sexual. Deva significa brilho luminoso e geralmente refere-se aos seres celestiais. Então, todos os seres na esfera, na dimensão do desejo, têm desejo. E esses desejos, porque nós estamos incluso, nós estamos incluídos e nos apegamos da forma, som, odor, sabor, tato e, no caso humano, o desejo sexual. Também os animais. Agora, os seres do desejo, eles também têm desejo sexual, mas eles não precisam do tato, porque eles não têm corpo carnal, eles têm corpo da luz. Então, somente com uma olhada, com sons que produzem a voz, eles podem causar e fazer surgir e satisfazer desejo sexual. Dentre as 3 esferas, as 3 esferas são desejo, forma e não forma. Okay? E assim, isso inclui todas as existências. Okay? Na esfera do desejo existem 6 céus. No mais inferior estão os 4 grandes reis devas das 4 direções, que governam as 8 categorias de fantasmas e espíritos. Acima deste estão os 5 céus. Traias Trinchas, céu 33, Yama, Tushita, Nirma Narati e o Parinirmita Vashavartin. Esses, em total, são 6 céus. Okay? E esses 6 céus compartilham a cobiça pela matéria e pelos desejos sexuais. E por isso são chamados de céus do desejo. Okay? Dentre os devas do desejo, aquele que tem uma relação mais próxima com os humanos é o Chakradevanan Indra, rei do céu Traias Trinchas. É conhecido como o soberano, o rei Chakra. Ele defende a paz, estima a moralidade e deseja o progresso da humanidade. Para governar os reinos celestiais, ocasionalmente inicia guerras, mas o soberano Chakra também perdoa seus inimigos, exaltando a ideia de não matar. Ele se tornou o grande governante do reino de muitos devas, seres celestiais. E através dos fantasmas e espíritos, ele governa o reino humano. As devis, donzelas celestiais, o rodeiam, semelhante ao imperador de Jade, descrito na mitologia chinesa. Então, esta figura, chakra, não somente tem aparições ou manifestações na antiga China, também no Meio Oriente, África, em muitos lugares. Essa figura, entidade, tinha contatos com humanos, milênios. Okay? Então, aqui me faz pensar de algo interessante. Quando tinha 11 anos de idade e estava em uma escola católica, a parte tivemos como estudo da Bíblia.
E eu sempre, quando eu comecei a ler e conhecer as histórias, porém, temos que uh, tirar provas. Então, aí fala sobre Antigo Testamento. E mas Antigo Testamento, se vocês conhecem as histórias, tem muitas histórias sobre uma comanda e então depois um castigo e isto praga, desastres, a fugir do lugar, escravidão, essas questões. E quando entramos com a história do Jesus Cristo, e então como chama? No Novo Testamento, você, eu notei que a figura, a personagem da deidade descrito pelo Jesus não parece mesmo que Antigo Testamento. Então, para mim, e isso é minha opinião, humildemente, que no Antigo Testamento realmente está descrevendo algo muito parecido a essa figura chakra, como no budismo e na antiga Índia. Em muitos, até o brahmanismo fala do chakra. Okay. Em comparação com os fantasmas e espíritos, os devas do desejo, obviamente, são de nível mais elevado. Mas o problema é que eles estão obcecados por todos os tipos de prazeres. Estão apegados aos prazeres. No desfrute desses desejos materiais e sensuais, é inevitável que se tornem arrogantes, esbanjadores, luxuriosos e indulgentes, imersos numa vida de decadência e, eventualmente, sua vida espiritual de sabedoria e moralidade cabe por regredir. Então, o que significa isso? E aí sigue, porque tem histórias nos textos budistas que o Buda fala do contato dele com chakra, ok? No passado, chakra convidou o Buda para ensinar o Dharma, ok? Então, por que ensinar o Dharma? Porque a mãe do Buda Shakyamuni, a mãe chama Rainha Maya, Mahamaya, ela depois de 7 dias dando luz ao príncipe Siddhartha, ela faleceu e renasceu no céu Trayastrimshas. Então, Chakra, sabendo que a mãe do Buda está com ele, então pediu ao Buda que venha e ensina o Dharma. Okay. Mas logo após retornar ao céu, esqueceu por completo o que Buda lhe ensinara. Então, tem história do que o Buda foi céu Trasrincha e ensinou a mãe e também a Chakra. E também Chakra desceu à terra para escutar os ensinamentos do Buda. Mas aqui fala que, após retornar ao céu, esqueceu por completo que o Buda lhe ensinara. Porque e aí o Buda comentou que o desejo é a raiz do sofrimento, porque é como o desejo, desejar prazeres, é como nebula nossa visão. É como espiritualmente não é conduzível à prática espiritual. Todos esses devas que desfrutam dos desejos materiais e facilmente se degradam, se não conseguem garantir sua própria sobrevivência, também precisam buscar por refúgio. Então, aqui está falando de que até os seres celestiais, eles, para manter como
a vivência no céu, eles precisam da guia dos despertos, dos Budas. Então, até Chakra pediu ao Buda ensinar, mas é muito difícil, é como escutar o ensinamento e não conseguir fazer a mudança na vida diária. E nem falar dos humanos. Mas até os seres celestiais têm esse problema e eles estão buscando por refúgio. Ok. Então, aí cobrimos já a segunda categoria dos seres além desse mundo. Terceiro, estamos falando do ser celestial, o rei celestial da esfera da forma. Então, vamos dar uma olhada assim. Aqui, estamos referindo a grande Brahma. Aqui é esfera do desejo e aqui é esfera de forma. E acima é esfera de não forma. E nesse caso, o que vamos discutir agora é grande Brahma, que pertence ao céu de primeiro jhana. Jhana significa absorção meditativa. Okay? Eles são seres celestiais. Então, Brahma único. Acima da esfera do desejo está a esfera da forma. A esfera da forma é dividida em 4 céus jhana. E o primeiro jhana também é dividido em 3 céus. Céu da Assembleia do Brahma, ou multidão do Brahma, dos ministros do Brahma e do grande Brahma. Até aqui, esse mundo celestial ainda tem sociedade, uma estrutura social muito parecido ao reino humano e até reino animal. Além da segundo jhana, aí já não, são mundos solitários. Porque os seres, a consciência, estão em estados profundos da meditação. Não estão interagindo com as pessoas. Okay. Brahma significa pureza, que tem um sentido similar ao de sagrado e imaculado. Os devas da Assembleia, ou multidão do Brahma, são como o povo. Os devas dos ministros do Brahma são como os oficiais do governo. O deva do grande Brahma é o rei governante, único e sem igual. Por isso, é chamado de o Brahma único. O Brahma é muito puro, não possui desejos sexuais, nem se apaixona pelos desejos materiais mundanos. Em relação à virtude, seu espírito de amor, benevolente e compaixão é muito elevado. Dentre as divindades maioria das religiões, pode-se dizer que ele é a que mais se destaca. Então, para mim, quando eu li Novo Testamento, e muitos anos depois, já como monge, eu lembrando as histórias que o Jesus praticante falava sobre o amor universal, a prática da compaixão pelos seres que estão sofrendo e também regozijar dos bons actos dos outros, nossa, parece os 3 primeiros aspectos do Brahma Vihara. Então, quem Jesus estava referindo? Para mim, se me permitem compartilhar minha opinião, o Novo Testamento está falando do Brahma, da figura do Brahma. Então, seguimos. Segundo os
sutras budistas, quando o grande Brahma surgiu, ainda não havia seus súditos. E ainda não havia a esfera do desejo, locais habitáveis como a Terra, planeta, etc. Então, aqui, saibam isso. Na cosmologia budista, nosso mundo, o universo, o multiversos, passam por 4 etapas. Chamam formação. Formação, que significa? É o começo do Big Bang. Então, é formação. Então, ao acontecer o Big Bang, começa a acomodar. E chamamos isso estabelecimento. E depois de estabelecimento, então, se estabelece, então, aí já é a expansão e chega a um ponto, e não é infinito, não é a infinita expansão. A expansão chega a um momento da energia e começa a contrair. E quando começa a contrair, isso chamamos a etapa da decadência da matéria, do universo. E quando chega e se junta a energia mais e mais, e aí surge o buraco negro. E aí entra na destruição. E aí, entre uma destruição e a próxima formação, tem um período que é chamado vácuo, voidness. Okay? E no budismo, no contexto budista, nosso sentido do tempo é um Big Bang, uma chama expansão e contração do universo, aí passando 4 etapas, isso é chamado um kalpa. Kalpa, um kalpa. Grande kalpa, na verdade. Então, de acordo com o Buda, o Brahma surgiu durante o período do void, vácuo. Então, era antes da formação. Então, ele surgiu e estava sozinho no mundo. Ok. Então, o que aconteceu? O grande Brahma desejou e pensando que houvesse o céu e a terra, e assim formou-se gradativamente a esfera do desejo. É como ele desejou companhia. Então, aí começou, o Big Bang surgiu, e aí começou a formar. E é tudo por natureza. Nós chamamos como ciclos da matéria. Então, que passa por formação, estabelecimento, decadência e depois destruição. Okay? Ele desejou que existissem humanos e, coincidentemente, os humanos surgiram. Devido à mente do grande Brahma residir na arrogância e no orgulho, é inevitável que se conduzam visões absurdas, como considerar que o céu e a terra foram criados por ele e que os seres humanos surgiram dele. Sua existência é um pouco maior que a dos outros seres celestiais ou espíritos e fantasmas, e a vida dele é um kalpa, grande kalpa e meio. Okay? Por isso, proclamou a seus súditos que ele é eterno e imutável, sem começo nem fim. Mas, na verdade, até o Brahma vai chegar fim, porque a vida dele é somente um kalpa e meio. Então, até hoje, o Brahma existe, mas ele já terminou, parou de fazer manifestação. E tem o Buda explicou sobre ao respeito. Porque assim, imagina o grande Brahma, ele surgiu no universo durante
o período vácuo. Então, depois surgiu o Big Bang. E aí o mundo começou a mudar, a acomodar. E as consciências dos outros mundos renasceram neste mundo. Okay? Então, aí surgiu o planeta Terra e depois de muita evolução das vidas nesse planeta, então aí começou. Agora, a primeira vez que ele sentiu como um choque, tremor, como a earthquake, ok? No universo foi Big Bang. E o que aconteceu? 2.500 anos atrás, quando o Buda Shakyamuni atingiu o grande despertar, pum, segunda vez, ele sentiu algo. E aí ele entendeu que algo grande aconteceu, maior acontecimento no universo. Alguém se despertou, perfeitamente desperto. Então, segundo a história gravada no budismo, o Buda falou assim, quando ele atingiu a perfeita iluminação, ele pensou assim, eu descobri a quatro nobres verdades, o surgimento condicionado. Será que os humanos vão escutar e acreditar o que eu descobri ou não? E ele pensou, refletiu e decidiu, não acho que eles vão aceitar entender a existência, a verdade da existência no universo. E aí foi que grande Brahma desceu à terra e pediu ao Buda 3 vezes, por favor, o grande desperto, Buda Shakyamuni, por favor, ensine aos seres o que você descobriu. Até eu não sabia sobre isto. Okay? Então, isso é como nós entendemos sobre essa figura grande Brahma. Yeah. E ele, porque estando na esfera da forma e primeiro jhana é como pratica os 4 Brahma Viharas, que são, quais são? Amor benevolente, a Maitri, a compaixão, em sânscrito seria Karuna, depois regozijo ou alegria altruísta, que é mudita, depois upekkha, que é equanimidade. E o que eu noto é que se ao ler de novo Novo Testamento, se preservou arrastos. Você pode encontrar coisas sobre amor benevolente, amor universal, compaixão e até a regozijo, mas a parte da equanimidade não estava. Porque equanimidade é o mais importante componente do 4 viharas, Brahma Viharas, que é muito difícil de entender para seres muito apegados ao eu. Okay? Então, acima do seu, a Brahma, ainda há o segundo, terceiro e quarto seus dhyana. E acima desses, ainda há a esfera da não forma. No entanto, eles quase não têm contato com os seres humanos. Somente uma pequena minoria das pessoas consegue acreditar e praticar do segundo jhana em diante, os quais não podem se tornar a base de uma crença popular na sociedade. Por isso, não são mencionados. Então, como eu falei anteriormente, aqui, quando já passa a esfera de forma, ao máximo, os humanos têm acesso a
como chama? Grande Brahma, ok? E então, segundo Jhana, para acima e até esfera da não forma, que são dimensões solitárias, então não tem contato com o mundo humano, e então não tem meios, não tem pessoas que estão em conexão com eles. Mas uh, os praticantes budistas e até hoje na Índia tem yogis que praticam meditação avançada que eles estão tentando de conectar com Brahma e as dimensões tal como a esfera de não forma, mas não é suficiente para formar como religiões, ok? As religiões em geral, não vão além dos fantasmas e espíritos, das grandes divindades, do politeísmo e do monoteísmo. Como mencionado anteriormente, nenhum deles se afasta das aflições e não transcende do nascimento e morte, esse ciclo do samsara. Ainda são seres aflitos que mal conseguem salvar a si mesmos. Por isso, se diz que nenhum deles é objeto de refúgio. Então, é assim. Hoje acabamos de explicar sobre tomar, buscando refúgio nos objetos, assuntos além deste mundo. Mas, depois do análise, pelo menos o mestre Yin explica, e desde minha perspectiva como praticante, não são refúgios viáveis, porque refugiar no espírito e fantasma ou divindades do desejo e da forma, até Brahma, não conduz a o grande despertar, a budidade, um, ao estado mais alto, insuperável, da pureza da consciência. Então, não é possível, não leva a esse lugar que queremos chegar. Então, não podem prover nem segurança, nem proteção no caminho espiritual. E assim terminamos a palestra de hoje e a próxima já vamos falar sobre a proposta de por que a joia tríplice é um bom objeto de refúgio. Então, vamos fazer transferência de méritos. Que méritos? Méritos através do monge, do bhikshu, que com mente sincera compartilha o Dharma que ele conhece, só porque faz bem. Faz bem a mim e pode fazer bem a vocês. Então, se isso tem méritos, e vocês escutando com a mente aberta e também com um coração aberto e a conhecer mais do Buda Dharma. E isso também gera energia positiva. Esses méritos. Vamos transferir a todos os seres e, nossa, desejando que as guerras parem e que a paz, amor, harmonia permanece no mundo humano. Okay? Então, vamos juntar as palmas. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam. Praticando constantemente, vida após vida,
o caminho do Bodhisattva. Namo Pho.